19 de outubro. Exclusivo. Buscas por um ex-auditor fiscal de São Paulo, condenado por receber propinas milionárias e que se fez de morto para enganar a justiça. Ele pensou no plano para tentar escapar da prisão, que incluía viajar cerca de 13 horas de Mucuri, onde morava, até Salvador. Eu tive contato com uma pessoa que vende documentos, esse tipo de coisa. Fui lá. Agora, quanto que o senhor pagou por esse atestado de óbito? R$45 mil em dinheiro. Em dinheiro? Sim. Eles só aceitavam em dinheiro. Arnaldo pagou para morrer. Era uma certidão de óbito real, emitida por um cartório. Fomos atrás do médico que assinou a certidão. Sérgio Ricardo da Costa estava trabalhando em ML de Salvador, mas pediu para o seu advogado falar com a nossa equipe. Ele recebeu, através do celular, um vídeo do suposto decujus, recebeu um relatório médico. Mas ele fez essa declaração, ele assinou à distância, né? Assinou à distância porque ele é uma pessoa de 60 anos de idade, tem comorbidades. Ele não conhece o Arnaldo. Não conhece Arnaldo, nunca viu na vida, que realmente caiu nesse golpe. Emitir um atestado de óbito à distância é proibido. O que você está vendo agora é o vídeo que ajudou o Dr. Sérgio a declarar a morte do fiscal. Mostra o corpo de um homem, que segundo os promotores é Arnaldo, deitado no sofá, de olhos fechados. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que me ouvem, me vejam, me ouvem e me mentalizam. Vocês viram a notícia? Pois é, tô vindo aqui, pessoal, para dar uma notícia rápida fazer um comentário, um react, sei lá, como é que se fala, né? Uma reação a esta matéria. Vocês viram aí o moço que fugiu, se declarou, conseguiu uma declaração, um atestado de óbito, se fingiu de morto, sumiu e foi para onde? Se esconder em Mucuri, logo na minha região, na minha Bahia. Eu só quero mostrar e fazer um adendo onde estamos chegando, né? E frisar e salientar, eu sei que é meio mórbido falar de atestado de óbito, mas a todos vocês que conhecem, sejam médicos, sejam estudantes, médico já sabe disso, e estudantes às vezes não sabem, e as pessoas que não têm a ligação na área médica, né? Esse médico fez uma declaração de atestado de óbito via Wi-Fi, vamos dizer assim, à distância. Não existe isso. Uma declaração de óbito é uma coisa muito séria. E o médico tem que olhar o paciente, tem que examinar o paciente. Eu estou imaginando, que ainda está em investigação, que este médico foi enganado e pegaram o carimbo dele, que acontece muito isso, e roubaram ali uma declaração verdadeira e preencheram. Mas falam que alguém conseguiu, mediante as R$45 mil, que esse médico ia fazer essa declaração. Quero acreditar que não é verdade, porque se for, este médico tem que perder, essa é a verdade, tem que perder a credencial de medicina, ele não merece ser médico, ele não é uma pessoa que tem moral, não é uma pessoa correta, é uma pessoa criminosa, né? E a pessoa que fez isso, né, tanto o médico quanto a pessoa que comprou isto, e enfim, estão se examinando, estão investigando o crime, se realmente foi que aconteceu isso, né? A suspeita é que grande, que tenha sido uma grande quadrilha que esteja envolvido. Porque a medicina está chegando num estágio, como eu falei, existe gente bandida em todas as áreas. Isso é verdade. Mas, do jeito que está acontecendo ultimamente, está sendo pior, né? As coisas estão piorando. Não pode acontecer uma coisa dessa, né? Como nós estamos vendo a área médica, muitos médicos sem até emprego já, tem médicos sem emprego, né? Isso não justifica, mas que vai aumentar os médicos errados vão. Vocês estão vendo aí matérias de pessoas que compram prova e cada dia mais para concurso e para medicina já existia, que a gente já ouviu falar, e agora deve estar pior ainda. Então essas pessoas que já compram já são pessoas que não são idôneas. Então essas pessoas vão para o mercado de trabalho e podem vender atestado. Quem já sabe que existe venda de atestado normal. Atestado de óbito já quase a gente não se vê. Mas eu quero falar o seguinte, atestado de óbito tem que ser um médico. E qualquer médico pode dar? Pode.
Qualquer médico pode dar. Só que morte por causa suspeita ou violência é o perito da medicina legal que vai examinar aquele corpo. Agora, se o médico é assistente do paciente ou médico de emergência, assim como eu sou, já dei atestado, já. É triste? Mas faz parte da nossa profissão. A gente trabalha com emergência e urgência, faz parte. Mas ali eu conheço. Já pedi para investigar? Já, porque a paciente que chegou em menos de 24 horas evolui para óbito, você, até que prove o contrário, você não sabe a causa. Então você pode mandar para o SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbito. Aí o médico da medicina legal, o legista, o perito, vai dar o atestado. Mas não existe essa de você dar atestado à distância. Ah, porque o cara é idoso, só tem aquele médico para dar, ele não estava lá. Então, não pode. Né? O Estado tem que se virar para mandar um médico para lá para examinar. É tão sério que até morte, se for morte, que é uma morte declarada morte cerebral, aí entra outros protocolos e mais médicos para dar aquele atestado. E é presencial. Depois explico como é o atestado, a declaração de morte cerebral. Não é o caso deste vídeo. O que eu quero salientar é o seguinte: se vocês ouviram falar que um médico dá declaração de óbito nem vê o paciente, não pode. Já vi isto nas grandes cidades, como Rio e São Paulo. Alguns médicos até do SAMU, médicos de unidade de urgência e emergência, médicos da UBS, já ouvi falar, tá? Dando atestado sem ver o paciente. Já ouvi falar. Isso é errado, isso não é prática legal, e é perigoso, até para o médico, só que o médico não entende isso. Às vezes o médico dá, às vezes dá boa intenção, nem está recebendo nada por isso. Mas com medo, por exemplo, que às vezes é vinculado a uma política, uma prefeitura, dá o atestado para ajudar, entendeu? Para continuar a ficar no emprego, que essa é a verdade. O que acontece é isso, troca de favores. E isso não pode acontecer, entendeu? Agora, se o médico conhece o paciente, é um paciente que já tinha comorbidades, era paliativo, morreu em casa, conhece a família, acontece do médico da UBS, aquele médico da família que atende aquele paciente, já conhece, ele pode dar o atestado de óbito. Mas ele vai examinar, vai verificar quais causas que ocorreu aquela morte. Ou seja, pessoal, não deixem ser enganados. Se vocês ouvem ou olham sobre situações como esta, faça a denúncia junto ao CRM, ao Ministério Público, aos órgãos competentes, porque isso não pode acontecer, né? Já vimos histórias aí de pessoas que foram declaradas mortas e estavam vivas. Por quê? Alguma coisa aconteceu. Tinha um atestado, que é o atestado verídico de óbito, né? Alguém falsificou ou alguém deu, seja ele médico ou não, né? E outras pessoas também que não morreram, umas que já teve casos aí na medicina, pessoas que estavam vivas e tinha declaração de morte e não estavam mortas. E outros que com certeza morreram e foram encobertas à morte, né? Dando dessas declarações falsas. Isso é uma situação tão importante e tão perigosa ao mesmo tempo que pessoas podem usar disto para poder acobertar mortes criminosas, né? Do caso, por exemplo, violenta, mortes do tipo envenenamento. Então o médico, ele não pode fazer isso às vezes achando que está ajudando, né? Porque muitas vezes o médico está se inserindo no mercado de trabalho e ele fica exposto a tanta coisa e ele precisa daquele emprego, porque a situação chegou para os médicos, tá? Então não está fácil os empregos. E ele começa a ajudar outro fazendo isso. Ah, morreu aqui, doutor, mas ficou faltando um atestado de óbito. E você assumiu o plantão agora e não conhece o paciente. Não tem nada no prontuário. Não dê. Você é a pessoa responsável por aquele declaração de óbito. Se você deu, é responsável desde o começo até o final. Então, se teve alguma coisa ilegal ou ilícita, você vai responder. E você é amparado pela lei. Se você viu que é,
uma morte suspeita, manda para o SVO. Não se sinta pressionado pelos seus empregadores, seja privado ou público, né, para poder dar esse atestado de óbito. Não caia nessa situação. Né? Falar, mas eu vou perder o emprego. Vou te dizer, muito melhor você estar sem esse emprego, porque as coisas vão escalando e pode piorar, do que você fazer isso e se prejudicar. E outra, prejudicar a família, porque pode estar cobertando alguma coisa de ilícito, né? E que poderia ser descoberto via investigação criminal sobre aquele paciente, né? Então tem que ter muito cuidado. A declaração de óbito é uma coisa muito séria. Então, para vocês que são médicos, né, que estão egressos, saindo agora, indo para o mercado de trabalho, pessoas que não saibam a condução de uma declaração de óbito, de uma situação que envolve morte. Eu sei que a familiar às vezes está ali, né, naquela ânsia, quer a declaração para liberar, para fazer, enterrar e tudo, mas se o profissional não sentiu seguro para dar aquela declaração, manda para o SVO, o Serviço de Verificação de Óbito, que aí o médico perito ele tem que ir lá, ele tem que examinar. Eu sei que é desagradável, é um ente querido, ir para o SVO, lá ele vai ter que ser examinado de cabo a rabo, às vezes tem que cortar, abrir, então muitos parentes não querem fazer isso, mas é importante. Então você médico, às vezes você quer ajudar os familiares, ou quer ajudar alguém da unidade, não, faça direito. Se você viu, sabe a causa de óbito, ok, não tem que ter medo. É seu trabalho, é seu ofício também saber preencher uma declaração de óbito. E se você saiu da sua faculdade, você não sabe preencher, você fez uma péssima faculdade, vai estudar. Que você não merece estar com carimbo. Entendeu? Mas se você é amparado pela lei, não ficar dando declaração de óbito, muito menos à distância. Isso é um disparate que está acontecendo. Um médico, né, já experiente, eu quero acreditar que esse médico não fez isso em sã consciência, porque se ele fez, ele é um criminoso, ele deve perder a credencial de médico, né? E deve responder para tal, né? E seria mais esta notícia, uma mensagem mais rápida, né? Porque eu sei que isso aqui é uma prática que acontece na medicina, tanto para quem é um médico, tanto para o aluno que vai sair da faculdade, e quanto para os pacientes, para os familiares, para a população que ouve um negócio desse e acha que é normal. Acontece que no Brasil está fazendo o seguinte: a regra está virando exceção, a exceção vai virando a regra, e aí você vai colocando como se fosse normal, igual roubo é normal, sequestro é normal, todo dia acontece uma coisa, parece que é normal. Corrupção é normal, e vai indo, corrupção disso, corrupção daquilo, e aí você vai andando, parece que tudo é normal. Não é nada normal, não existe roubinho, roubão, corrupção pequena, corrupção grande, tudo tá errado. E aí chegar na situação dessa, os médicos, eu costumo dizer, nós não podemos, o mundo pode estar o caos, mas não podemos ser o caos. E a medicina é uma coisa muito séria, e isso não pode acontecer. E tenho dito, até o próximo vídeo.